Bárbara não vai apresentar, não, Joaquim? Ela já está aí. Porque a gente faz os comentários dos dois no mesmo bloco. Eu tinha esquecido. Então, André, a gente traz o trabalho de Bárbara e depois retoma comentando os dois. O título do trabalho de Bárbara é Textualidade do Corpo em Cenário de Criação, Bárbara dos Santos. Olá, voltei. Boa tarde, vocês me escutam bem? Ok. Bom, então, agora consegui vir mais um lugar mais reservado, né? Que às vezes na escola a gente fica um pouquinho atribulados. Então, eu vou apresentar um desdobramento do trabalho que eu apresentei anteriormente, mas agora olhando para a ideia de performance. Então, o trabalho se intitula Textualidades do Corpo em Cenários de Criação. Pode passar. Então, este trabalho, ele tem como objetivo compartilhar algumas discussões e reflexões sobre as textualidades do corpo por meio das linguagens híbridas de dança e artes visuais que permitem adentrar os discursos acerca do corpo em movimento nos diferentes imaginários da criação que residem na escola, na cidade ou em lugares inventados. A pesquisa propõe pensar as imagens que estão refletidas no processo de textualizar o corpo, com palavras, imagens textuais, signos, ícones e outros adereços que tomam uma unicidade em completudes performativas. No trabalho anterior, eu busquei desenvolver um processo que alinhava mais na ideia de fotografia, de cinema e as questões de pensar o próprio processo. E nesse momento eu busco entender a partir dessa corporeidade do corpo, ou dessa singularidade que o corpo apresenta, quais são as relações que a gente pode estabelecer dessas textualidades aqui que eu estou chamando. Pode passar. Então, eu parto da ideia do corpo como uma imagem que reverbera tantas outras no exercício de pensar a cartografia corporal em deslocamentos, a partir dos territórios forasteiros que se encontram na palavra e na imagem, os resíduos e os vestígios do silêncio em fragmentos. Os imaginários de criação configuram-se neste âmbito como um território em potência, com resquícios do caos que movimentam por terras movediças. Então, eu trago aqui várias ideias, várias imagens, né, para pensar essa ideia do corpo que eu olho, né, a partir desse processo do caminhar que eu falei anteriormente, essa ideia de uma cartografia corporal que ela é atravessada por esses diferentes deslocamentos. Então, esses imaginários dessa textualidade que se movimenta nesse corpo, ela vai se atravessando por essas afetações e por essas relações que a gente vai estabelecendo. Pode passar. Então, a metodologia também foi a partir da pesquisa de literatura, a produção de imagens escritas, né, que é essa linguagem que eu opero dentro do movimento corporal, e a produção de vídeos curtos. Pode passar. Então, o quadro teórico, ele vai dialogar, como eu falei, né, com essas questões relacionadas à discursividade desse corpo, né, desse corpo que se movimenta pelo texto, mas também com as experiências que eu vou fazendo, tecendo nas relações que eu vou construindo, né, dessa experiência corporal, que se mistura também com as relações de olhar para esse corpo, de entender que corpo é esse, e a própria prática em si, né? E como isso vai sendo atravessado por
por esses agenciamentos. Pode passar. Então, pensar o corpo como texto, nas suas múltiplas complexidades, considerando os elementos que compõem a figuração do objeto, seja nas vestimentas, nos adereços, nos aromas, que decorrem dessas percepções, nas memórias que as imagens olfativas provocam na cena, tudo pode ser espalhado como palavras em trânsitos de ocupação. Então, eu penso nessa ideia do corpo como texto, numa relação de que a gente produz esses discursos, a gente produz na relação desse corpo com as coisas que vão se atravessando, né? De alguma maneira, as experiências que me antecedem olhar para essa textualidade também me coloca nessa relação do que eu posso pensar, né, naquilo que vai me provocar, naquilo que vai emergir dessas experiências, né? Pode ir. Então, essa pesquisa, ela propõe a refletir sobre essas textualidades que o corpo apresenta em cenários de criação. Então, por que cenários de criação? Porque mesmo que eu esteja num lugar físico, localizado, eu falo de um outro espaço, que é o espaço do próprio corpo em relação a ele. Então, quando eu penso nesses cenários de criação, eu estou propondo um cenário de criação que desloca o próprio corpo nessa relação. Então, eu posso estar na escola, eu posso estar em casa, eu posso estar em qualquer local que a gente aqui compartilha, que a gente conhece, que é comum para nós, e ao mesmo tempo não estar. Porque a relação que eu estabeleço com esse corpo, ele transcende o próprio lugar, né? Então, assim, numa relação em que existem esses ecos, né, que vai povoando essas relações e esses modos de se fazer, é um pouco o que eu tenho percebido nessas experiências que eu tenho feito, né? E de como que isso depois vai trazer outros impactos. Enfim, pode passar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu estou pensando essa ideia de textualidade coletiva e singular. Então, as textualidades do corpo, elas envolvem este corpo singular, esse corpo subjetivo, que traz todos a sua história, a sua produção de sentidos, e tem uma coletividade que ela é também muito na relação com o que eu faço com esse corpo, como eu estabeleço ele nas relações que a gente vai construindo, né? Então, nos ambientes, então eu falo da escola, eu falo de outros espaços, eu falo do clube, eu falo de que momentos eu consigo fazer pensar nessas relações, né? Pode passar. Então, aqui, por exemplo, é um exercício que a gente fez com o grupo de professores da qual eu coordeno aqui em Campinas, né, na escola que eu sou coordenadora, e aí eu propus esse momento de olhar para esse corpo, né? Então, o que foi interessante observar dessa proposta coletiva? O tempo todo a gente operou com a ideia de texto, né? Embora muitas vezes eles não tinham essa percepção, né, de que estamos produzindo textos aqui, né? A forma como eu me posiciono, né? Se eu cruzo o braço, se eu estou com a mão solta, se eu estou com a mão para trás. Então, esse gesto corporal, ele é um texto que que pode ter diferentes significados a depender
de como a gente olha, né? Então, esse texto corporal coletivo que a gente está fazendo nesse exercício, por exemplo, ele é uma forma de compartilhar e de dizer coisas que muitas vezes a gente não tem tempo para dizer, ou a nossa própria rotina, né? Eu estou falando aqui do lugar da escola, mas a gente poderia pensar em outro espaço. Essa própria rotina, ela vai deixando a gente um pouco também sem olhar para esses textos que a gente produz, né? Então, uma coisa que eu busquei olhar para essa imagem e conversando com os professores assim, para a gente olhar que textos são esses que a gente produz com os nossos gestos corporais, né? Porque às vezes não é o corpo em si, mas o gesto que deriva desse corpo. Pode ir. E aí eu propus, então, a gente olhar para a nossa própria textualidade, vamos dizer assim. Então, eu vou mostrar para vocês alguns frames de vídeo que se intitula 3 movimentos. E aí eu deixo uma música ambiente. E aí eu vou fazendo movimentos com esse corpo, né? Eu vou fazendo movimentos a partir daquilo que eu entendo que vai me afetar de alguma forma. Depois que eu faço esse vídeo, eu volto novamente e eu vou escrevendo palavras que vão me dando... me fazendo transportar para alguns momentos que é da minha própria rotina. Então, por exemplo, esse corpo que está na vertical e que a gente acaba até se afastando, é um pouco essa ideia que eu chamo aqui de preparação. Então, eu coloco aqui, eu escrevo, né, essa textualidade escrita, né, com o nosso código, mas a gente pode pensar numa textualidade visual também desse corpo que diz coisas, né? E ele está fragmentado de uma certa forma e congelado num certo momento. E aí a gente vai olhando para isso. Pode ir? Isso. Passa mais devagarzinho, por favor. Isso. Pode parar aí. Aí, no vídeo, eu fui construindo algumas pausas e fui olhando para essas pausas e percebendo se ainda tinha coisas que eu precisava mostrar. E aí eu pensei, bom, eu tenho que olhar para pensar, né, nesse processo, mas sem responder perguntas assim. Eu deveria deixar me colocar no processo. E eu gosto muito desse frame, que é o espiar e recomeçar, porque é o momento em que eu desligo o vídeo, né? E o que é interessante de perceber é que o trabalho que eu falo a partir disso, né? Essa minha rotina, essa minha atividade, ela é sempre um espiar e recomeçar. Eu sempre dou uma olhada e vejo o que eu tenho que fazer. Eu sempre olho no outro e vejo o que eu tenho que fazer. Então, no momento em que eu desligo a câmera e eu fecho, né, as cortinas, vamos dizer assim, eu deixo algumas coisas ainda povoando nesse caminho. Eu olho para esse vídeo e eu permito dizer que esse texto continua sendo escrito. E quando eu volto aqui para falar com vocês desse processo, eu recupero e continuo escrevendo essa textualidade. Eu continuo, porque eu vejo nesse processo sempre uma continuidade,
mas não uma continuidade linear, é uma continuidade que ela se ramifica, né? Então, para concluir, eu gosto de olhar para as questões corporais, para as questões da imagem, para as questões das relações que a gente estabelece como uma forma de escrever, né, ou de produzir escritas, ou de performar escritas, que não sejam somente a escrita esperada, né, a convencional, mas pensando na relação que eu vou estabelecendo com as linguagens, com o meu caminhar, enfim, com essas andanças que eu vou construindo, tá bom? Então, eu acho que é isso. Obrigada. Então, Joaquim, eu vou começar, vou falar bem rapidamente sobre o trabalho de Bárbara. Bárbara, fantástico, mais uma vez, o seu trabalho. Me veio também o questionamento, porque, veja, você trabalha com o conceito de textualidade, né? O corpo enquanto um espaço, não sei se seria um espaço de representação de sentidos, vamos dizer assim. Mas você trabalha com a questão da textualidade. Eu senti falta na sua fala de fazer essa relação da textualidade com a discursividade, porque aquele corpo também ele está, como é que eu poderia dizer, interpelado por uma formação social, enfim, eu acho que faltou na sua fala você trazer essa ponta entre a textualidade, porque a textualidade é a materialidade do discurso. Então, ficou claro para mim, claríssimo, como o corpo ele significa, né? Através do gesto, da performance, de como você se veste, das cores, né? Dos cheiros, mas isso está muito no campo da textualidade. Então, senti falta, mais uma vez, da questão da discursividade, porque esse corpo ele expressa aquilo que está vamos dizer, arraigado na formação dele. Então, talvez aí é onde você vai buscar esse discurso, né? O discurso do padrão, sei lá, dos padrões, enfim. Estou soltando assim algumas coisas porque realmente para mim não fica muito claro algumas coisas, então eu não tenho nem como falar muito sobre. Talvez Joaquim, que trabalha a questão do corpo na análise do discurso, possa contribuir, inclusive, com alguns teóricos que tragam essa relação da textualidade com a discursividade. Então, eu não sou a pessoa mais indicada para contribuir com o seu trabalho de corporeidade, de corpo. Mas no de Leandro, eu tenho como contribuir, porque ele trabalha a análise de discurso pura. Então, eu finalizo a minha contribuição para a Bárbara, já vou para Leandro, porque aí eu acho que Joaquim vai ter muito mais que contribuir com o seu trabalho que eu. Leandro, parabéns também pelo seu trabalho. O discurso religioso ele é sempre muito bom, porque na análise do discurso, por muitos séculos, o discurso dominante era o discurso... na verdade, ainda é o discurso religioso... Espera aí, gente, que meu filho já está aqui. Por muito tempo e até hoje, Leandro, né? Eu ouvi isso do meu orientador no doutorado. O discurso religioso ele ainda é predominante. Ele, inclusive, é mais do que o discurso capitalista, porque ele é um discurso que ele é unânime na nossa sociedade. Né? Então, todo mundo, a maioria da nossa sociedade utiliza o discurso religioso como base, né, na sua construção discursiva. Então, você traz o discurso religioso. E aí, Leandro, eu estou fazendo uma provocação para você pesquisar, aprofundar. Quando eu estava fazendo doutorado, eu li em Orlando o conceito de metáfora. E várias vezes aqui nos trabalhos hoje, eu visualizava essa metáfora. Não a metáfora da linguística, mas a metáfora na análise do discurso, que é justamente o deslizamento dos sentidos. E você trabalha justamente isso na sua análise, né? Porque você pega a questão do... Eu acho que é numa publicidade que você traz. Me recordei que você trabalha um discurso que ele se desloca.
da Igreja Católica para o movimento social, não é isso? Me diga aí. É o discurso em torno da palavra orgulho, né? Isso, perfeito. Então, há um deslizamento de Sentidaí. Por quê? Porque é uma formação discursiva diferente. Eles falam de formações discursivas diferentes. Formação discursiva religiosa e talvez a formação discursiva da militância, não sei qual nome você daria aí, mas é uma formação discursiva diferente. E são também lugares e posições sujeitos diferentes. Então, não sei, eu acho que é em Orlando, e num livro dela, que ela trabalha muito essa questão da metáfora, ela trabalha muito bem a questão da cor, eu acho, do preto, e o deslocamento, quando é usada por diferentes pessoas, com diferentes formações discursivas. Então, se você puder depois dar uma lida sobre isso, seu trabalho vai ficar também maravilhoso, porque você fundamenta ainda mais essa questão. E você traz que, assim, né, mesmo havendo um progresso na questão do discurso religioso, né, do grupo GLBT, mas o fundo ainda é conservador. Ele é como se ele viesse mascarado, né, de progressista, mas como você vai analisar o discurso, você descortina, né, esse progressista que não é tão progressista. Então, é justamente isso que a análise do discurso faz, né? Justamente essa opacidade da linguagem. Né? Onde é que você vai buscar isso? Na história e na própria linguagem, que você está analisando a textualidade, né? O texto, que é a materialidade. Ver como os discursos estão funcionando ali naquele texto. Muito bom, só parabenizar. Seu trabalho está bem avançado, né? Eu acho. Não, como eu disse a Joaquim, eu não tenho acesso aos trabalhos de forma tão aprofundada, então fica complicado a gente dizer se tem ou se não tem isso que a gente está sugerindo no trabalho de vocês, né? Mas se tiver bem, se não tiver, você acate ou não as minhas sugestões aí. É isso, parabéns. Só para pontuar um comentário que o professor Erasmo fez agora. O corpo é um objeto discursivo e, assim, atravessado pela historicidade, pela ideologia e pela descrição do político. É preciso trazer isso, Bárbara. É muito bom, Erasmo, que deve trabalhar com isso. É por isso que eu disse, é bom pegar alguém que tenha essa autoridade, né? Então, você fala o tempo todo em textualidade, mas é a discursividade, porque se você trabalhar com análise do discurso, a textualidade é a base para você fazer a sua análise discursiva. Você precisa desses movimentos materiais, mas é a discursividade que está permeando ali aqueles gestos. Perfeito. Quando a Bárbara começou a apresentar esse segundo trabalho, já fiquei assim, inquieto. Disse, rapaz, será que vai tocar no peixe que eu estou vendendo a tarde todinha? Será que vai falar sobre o corpo? Aí, quando você apresenta a imagem, eu falei, opa, chegamos onde eu estava querendo. E foi uma mulher, é um corpo feminino. Aí a gente tem uma diferença entre os discursos, né? Por exemplo, tudo bem o homem ser gordo, porque ele precisa proteger. Então, o homem forte, né? O gordo, ele tem a questão de proteção, ele vai proteger a mulher, ele serve para isso. Então, meio que tudo bem o homem ser gordo, mesmo não sendo o padrão de beleza, a questão de estética, que no meu trabalho de conclusão eu nomeei de formação exclusiva da beleza. A gente tem um padrão quando eu falo homem bonito, ou no caso do outro trabalho, o belo príncipe. A gente tem uma imagem desse príncipe, a gente sabe a altura, o formato do corpo, a cor dos olhos. Se ele tem barba, ele tem que ter uma barba mais baixa, porque se ele tem uma barba mais robusta, ele se filia a outros discursos, por exemplo, ao extremismo do Islã. Né? A gente tem um discurso terrorista, a barba grande, ou também o descuido desse homem, dele não diminuir seus pelos. E sobre a questão da mulher, a gente tem um discurso também da saúde, da área da saúde. A OMS vai tratar que a obesidade é uma doença, né? Ela vai falar sobre isso. Então, o problema não é essa pessoa ser gorda. O problema é que ela vai acabar morrendo e a gente está muito preocupado com a vida ali, a gente está preocupado com essa mulher ou com esse homem e a gente tem que cuidar dele. Então, ele tem que tomar suplemento, ele tem que ir para a academia, ele tem que fazer exercício físico, ele tem que comprar esse tênis, porque esse tênis tem placa de carbono e ele vai correr mais.
E com a corrida, ele vai diminuir o percentual de gordura dele e vai deixar de ser um gordo e vai se tornar uma pessoa magra? Não, ele se torna um ex-gordo. Porque a sociedade, o grupo dele, com quem ele come, vai lembrar que ele nunca vai ser magro e sim ele vai ser um ex-gordo. Então, são algumas questões, e principalmente pela questão da mulher. A mulher, a gente tem relação com a sua formação imaginária, formação discursiva, que ela tem que ter um certo formato. Se ela tem a parte do peitoral grande, ela tem que ter a cintura fina e as coxas grandes. Então, ela tem uma proporção igual às esculturas. Então, ela precisa ser bonita, porque senão nenhum homem vai querer ela. Então, ela não vai ser objeto de desejo. Ela não vai ser desejada. Ela não faz parte do belo, do que a gente conceitua como belo. Quando eu falo a gente, é a sociedade. A gente tem um padrão de beleza. Por exemplo, no século XVI, a gente tinha um padrão, né? O padrão era o gordo estava em alta porque era sinônimo de avareza, de riqueza. Você tinha condições de comprar alimento. Já hoje em dia você tem que ter um padrão de corpo, que seria esse aqui, que seria bustos fartos e cintura fina e quadril largo. A gente tem um padrão, principalmente para a mulher, do que ela precisa fazer. E também tem esse discurso da área da saúde, principalmente da OMS. A gente tem também a questão do capital, de vender produtos, de vender roupas, vender suplementações, vender remédios, vender até cirurgias. Então, a gente vende o emagrecimento porque isso não é um corpo saudável. Então, a gente está buscando pela saúde. A gente precisa que essa pessoa aceite que esse corpo dela não é ela não pode ter esse corpo, porque ela vai acabar morrendo. Não é uma questão que a gente tem preconceito ou que a gente não gosta de pessoas gordas. A gente quer o melhor para aquela pessoa. Então é isso, eu só aponto algumas coisas. Se quiser comentar alguma coisa, pode falar. E eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho do Leandro, por causa do horário, mas quando ele faz essa comparação entre orgulho para um grupo, no caso a fé cristã, esse grupo aqui, a gente fala do pecado, dos 7 pecados capitais, né? Então, quando a gente tem a comunidade LGBTQIAPN+, falando de orgulho, é orgulho de se dizer assim, eu sou dono do meu discurso e eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu falo por mim mesmo. Enquanto o outro lado, né, os cristãos, eles vão falar assim, orgulho é o pecado. E a gente tende a não pecar, a gente não pode pecar porque está errado. A gente tem uns dogmas aqui que a gente vai seguir e não vai discutir sobre. Está aqui, está escrito há muito tempo, a gente vai concordar. Enquanto o outro lado, né, do orgulho, eles utilizam como resistência, de dizer assim, a gente está aqui, a gente sobreviveu às inúmeras atrocidades e a gente está vivendo e resistindo. Por meio do nosso movimento, dos nossos processos de produção, a gente está reafirmando-se enquanto pessoa. Então, quando você utilizou assim a imagem do Papa Francisco, eu lembrei de algumas postagens acerca dele, que ele era conceituado por alguma parcela da própria igreja, né, quando eu falo Igreja Católica Apostólica Romana, que tratava o Papa Francisco como o próprio anticristo. Porque mesmo ele fazendo parte da parcela conservadora da igreja, ele já estava mais para um viés da esquerda, de falar assim, tudo bem o casamento homoafetivo, tudo bem o casamento gay, que, por exemplo, não está mudando nada na minha vida enquanto pessoa, enquanto líder religioso, mas só a partir do momento que o líder religioso daquela religião que passou centenas de anos pregando contra esse casamento e ele falar que está tudo bem, então a gente tem uma parcela desse público falando assim, esse Papa aqui é o anticristo, ele não é o nosso Papa, então a gente não quer mais ele. Então tem todo o movimento contrário ao Papa, que seria a representação de Deus na Terra, a pessoa mais próxima de uma divindade, né? E acho que é isso, parabenizar pela escrita, tanto a sua quanto a da Bárbara. A Bárbara, principalmente que toca num assunto que eu trabalho, que eu pesquiso, e o Leandro também reforçando mais essa questão do discurso religioso, principalmente o discurso machista, porque a gente tem uma heteronormatividade. Então, não ser
Se você faz parte da comunidade, você está pecando. E a gente remete à questão do pecado do orgulho, né? E sem contar os outros pecados. Então, a gente, enquanto comunidade, a gente tem que restringir-se, apagar. E o que é, obviamente, o que a comunidade faz, ela se reafirma, ela utiliza de um discurso religioso e alterna. A gente fala assim, eu sou dono do meu discurso e eu tenho orgulho, independente do que vocês pensem. Então, acho que é isso. Não sei se a professora Rosiane tem mais alguma coisa a pontuar. Se o Leandro e a Bárbara quiserem pontuar alguma coisa, também está o espaço aberto. Mas eu gostaria de agradecer, principalmente o aceite da professora Rosiane, essa tarde que eu tive o prazer de ouvir ela falar, de comentar os trabalhos, né? Então, em nome do GEPAD, eu só tenho a agradecer a senhora pelo aceite e pela presença. Eu acho que é isso. Quero agradecer também o espaço aqui, foi muito bom. Agradeço a professora Rosiane pelas indicações, pelas orientações. Eu, como artista visual, a gente abraça muitas linguagens, a gente é muito aberto, né? E às vezes na pesquisa a gente precisa ter uma atenção mais, né, da teoria, assim, né? Então foi bom as indicações, as questões levantadas. Depois eu vou querer assistir no YouTube, né? Que ficou aqui disponível todas as apresentações. Então, agradecer desde sempre, né, o pessoal do grupo de pesquisa, que sempre estava à disposição da gente para tirar dúvidas, e agradecer mesmo. Obrigada. Pessoal, eu também agradeço as contribuições de vocês. Dizer que, em outra parte, né, eu também analiso essa relação do como o Papa Francisco ele é visto por movimentos mais ultraconservadores da própria Igreja e observar, né, como que há todo um confronto discursivo, né, não só entre esses polos tradicional e progressista, mas entre os próprios polos tradicionais e progressistas entre si. Então, agradeço demais a colaboração de vocês e parabenizo ao grupo pela organização e também pela disponibilidade. Muito obrigado. Então é isso, eu também agradeço, Joaquim. Samuel é um grande amigo, todo convite que ele faz eu aceito prontamente, e é sempre bom. Assim, a gente se atualiza também, né? Se a gente não participa desses espaços, a gente não se atualiza. Então, foi muito bom nessa tarde poder ouvir tantas pesquisas maravilhosas, tão atuais, e me atualizar um pouco mais sobre as pesquisas. E o sucesso para todos, Leandro, Bárbara, todos que passaram por aqui essa tarde. Só para finalizar, eu vou pontuar o que John falou aqui no chat. Ele foi buscar uma citação no trabalho de conclusão de curso dele, que ainda está em andamento. E ele fala de acordo com Maria e Isaac Itamar de Mello Costa. O livre-arbítrio possui uma ligação direta com a abstinência da prática daquilo que não é bom, o pecado, sendo, portanto, não a ferramenta de libertação, mas de controle, que redige barreiras que não devem ser ultrapassadas. Isso ele fala em referência à não prática da sexualidade por vontade própria. Então, que a igreja fala assim, tudo bem você ter sua escolha, mas você não pode fazer atos sexuais, não pode namorar. Então, você tem uma série de coisas que você é proibido, mas que a gente aceite. E agora eu passo a palavra para a professora doutora Dício, o professor doutor Erasmo e o professor doutor Isaac.